Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, nós chegamos aí à questão de número 25, nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Hoje nós vamos falar dos 7 sacramentos da Igreja. E é importante que a gente preste bastante atenção, porque duas coisas santificam a nossa alma, principalmente: oração e sacramentos. E nós vamos ver hoje a importância dos sacramentos. E nós já podemos começar a nos perguntar: o que são os sacramentos? Essa aqui é uma pergunta para nós. Então veja, segundo a definição do catecismo, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja. Então os sacramentos, eles são sinais sensíveis e eficazes, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, através dos quais a graça de Cristo, ou seja, o munus de Cristo, o munus profético de Cristo, a obra de Cristo continua a nos tocar de maneira sensível e eficaz através da economia sacramental. Por que? Vamos explicar algo aqui antes da gente ir adiante, porque isso é muito importante. Por que sinal sensível? Veja, sinal sensível é uma coisa conhecida que manifesta outra menos conhecida. Por exemplo, se vejo fumaça, eu descubro que existe fogo. Então, fumaça é sinal de fogo. Mas a fumaça, ela não é o fogo ainda. Então, nós vemos algo que está comunicando outro. E isso acontece no sacramento. Você vê algo externo, mas aquilo está comunicando algo interiormente e está comunicando mesmo. Depois, eficaz, porque o sacramento não só significa, mas ele produz a graça. Aqui está um ponto, irmãos, maravilhoso, porque veja, para outras denominações, não, nós estamos falando para católicos. Mas o batismo, por exemplo, vamos falar do batismo, que é algo que nós vemos aí em outras igrejas, principalmente as protestantes. Batismo para eles é um simbolismo. Nenhum sacramento para nós católicos é símbolo. Ele produz aquilo que significa. Ele transforma. O sacramento do batismo, o sinal externo é a água. Mas aquilo que ele está comunicando não é um símbolo, não é uma entrada só na comunidade. Olha, agora aqui nós já temos um irmão que participa da comunidade. Não. O sacramento produziu, embora nós não vejamos com a nossa carne, ele produziu na vida daquele algo muito profundo, uma modificação mesmo. Então ele é eficaz por isso, porque não só significa, não é símbolo, ele produz mesmo, né? Ele produz aquilo. Depois, o porquê da distinção dos sacramentos. Nós poderíamos nos perguntar aqui, Jesus ele não poderia ter agido de outra maneira? Sim, claro, ele é Deus, mas ele não quis. Ele quis agir dessa maneira. E uma das coisas que os sacramentos eles são distintos é que Jesus, para nos salvar, ele sempre utilizou de coisas humanas. A própria humanidade de Cristo, ligada à divindade pela união que a teologia chama de união hipostática, a própria união de Cristo, Deus ele se serviu da humanidade e a humanidade santíssima de Cristo para poder nos salvar. Jesus também realizou muitos milagres, né? Porque essa foi a pedagogia de Cristo. Veja, durante a vida pública do Senhor, ele serviu-se de coisas naturais, de ações externas e de palavras. Ele tocou com a sua mão o leproso e disse: eu quero, fica curado. Depois ele untou de barro os olhos do cego de nascimento e ele recuperou a vista. Para comunicar aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Isso aqui tudo é Bíblia, né? João 20, 22, Mateus 8, 3, João 9, 6 e 7. Então Jesus ele se usou de coisas humanas para comunicar algo divino. Daí a beleza
da vida sacramental. Depois, Jesus Cristo instituiu os 7 sacramentos. Isso aqui é muito importante. Os sacramentos não é uma criação, meus irmãos, da igreja. Não é uma criação dos bispos ou do Papa. Não, não. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, que é o autor da graça, e ele pode comunicar por meio de sinais sensíveis e eficazes, e eles são 7. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. 7 sacramentos. Nos 7 sacramentos estão atendidas todas as necessidades da vida sobrenatural do cristão. Gente, isso aqui é lindo. Ou seja, nos 7 sacramentos estão contidos todas as necessidades, assim como no Pai Nosso está tudo aquilo que a gente deve pedir, na ordem que a gente deve pedir, segundo Santo Tomás de Aquino. O Catecismo está dizendo que tudo que nós precisamos espiritualmente está contido nos sacramentos. Depois, os sacramentos da igreja. Cristo confiou os sacramentos à sua igreja, e podemos dizer que são da igreja em duplo sentido. A igreja faz ou administra ou celebra os sacramentos, e os sacramentos constroem a igreja. O batismo gera novos filhos da igreja. Existe, pois, para ela e por ela. Existe por ela e para ela. Adiante, os sacramentos da fé, ponto de número 5. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, em definitivo, a dar culto a Deus. Então, o significado dos sacramentos é esse, né? Eles estão ordenados, em primeiro lugar, para a santificação dos homens, a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, e, em definitivo, para dar glória a Deus, né? Em última análise, é para isso, porque foi para isso que nós fomos criados, para dar glória a Deus. Então, significa dizer isso, irmãos. Não só supõe a fé, mas também a fortalece, alimentam e a expressam com palavras e ações. Os sacramentos, se são recebidos com as disposições requeridas, produzem fruto. Isso aqui eu gostaria de comentar. Então, os sacramentos, se eles são recebidos com as disposições necessárias, eles produzem fruto. Agora, é bem verdade que nós podemos receber sacramentos sem fruto, né? E, por exemplo, quando se trata da Eucaristia, pode ser até que nos faça mal em vez de fazer bem. São Tomás de Aquino diz isso, né, na sequência, no dia de Corpus Christi, aquele maravilhoso texto da sequência que ele escreve. Ele diz isso: bênção e maldição traz consigo morte e vida. Vem com ele. Então, se nós temos as disposições, então, se estamos com as disposições corretas, ele produz graça santificante, né? Então, a graça santificante é aquilo, né, que nós necessitamos para poder chegar a Deus. Depois, graça sacramental, ou seja, nós poderíamos dizer assim, a graça mais atuante, né? Ou seja, graças atuais. Então, além da graça santificante que concede os sacramentos, cada um outrora algo especial que chamamos de graça sacramental, e que eu aqui estou chamando também de graças atuais, outra coisa que a gente recebe também na oração, né? Essa graça sacramental é um direito de receber Deus no momento oportuno, ou seja, uma ajuda necessária para cumprir as obrigações contraídas ao receber aquele sacramento. Que coisa maravilhosa. E por fim, ele confere também caráter. Por exemplo, o batismo, confirmação e ordem sacerdotal concedem, além disso, o caráter, que é um sinal espiritual e indelével. Ou seja, então, o batismo, a crisma e a ordem, eles nos marcam de maneira indelével. Ou seja, uma pessoa batizada, ela está para sempre batizada. Uma pessoa que recebeu o sacramento da ordem, ela está marcada indelevelmente pelo aquele sacramento. Ela pode ser suspensa de ordem, mas ela continua com aquele caráter indelével. Então, o batismo, a crisma e a ordem, eles produzem esse caráter indelével na nossa vida.
De que se compõe um sacramento? Todo sacramento, ele se compõe de matéria e forma, né? E o ministro que realiza com a intenção de fazer o que a igreja faz. Então, todo sacramento precisa de um ministro com a intenção de fazer aquilo que a igreja faz e precisa ter matéria e forma. A matéria é a realidade ou ação sensível, como a água natural do batismo, os atos do penitente na confissão, contrição, confissão e satisfação. A forma são as palavras que, ao fazê-lo, se pronunciam. O ministro é a pessoa que faz ou administra o sacramento. Então, a matéria é a realidade ou a ação sensível, como a água, como, por exemplo, a matéria do sacramento do matrimônio, são os noivos. Matéria do sacramento da Eucaristia, pão e vinho. E sempre um ministro, né, que está apto para realizar aquele sacramento, tendo a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Que coisa maravilhosa. Depois nós temos aí a diversidade dos sacramentos, né? Seguindo a analogia entre a vida natural e as etapas da vida sobrenatural, pode-se distinguir nos sacramentos 3 grupos distintos. Isso aqui é importante. Primeiro grupo, sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, que põem os fundamentos da vida cristã e comunicam a vida nova em Cristo. Então, o grupo dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Sacramentos de cura, um outro grupo. Penitência e unção dos enfermos, que curam o pecado e as feridas da nossa debilidade. Sacramentos a serviço da comunidade. Terceiro grupo, ordem sacerdotal e matrimônio, estabelecidos para socorrer as necessidades da comunidade cristã e da sociedade humana. E aqui por último, os sacramentos eles são necessários para a salvação. Aqui tem um ponto forte, né? Os sacramentos não só são importantes, mas necessários, se queremos viver a vida cristã e aumentá-la em nós. São como os canais que conduzem a água e, nesse caso, trazem para a nossa alma a graça da redenção de Cristo e a cruz. E são necessárias também as nossas disposições. Então veja, os sacramentos ele é necessário em 2 maneiras. Ele é necessário e é necessário as nossas disposições para recebê-los. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Então, nós não podemos colocar o sacramento como um acessório. Quantas vezes as pessoas preferem escolher o pecado ou escolher uma outra pessoa do que escolher uma vida sacramental? Veja, as outras coisas e até outras pessoas não são necessárias para a nossa salvação, mas os sacramentos são. E nós precisamos das disposições para poder recebermos os sacramentos com frutos. Isso aqui é muito importante, muito maravilhoso. E por último, nós vamos deixar aqui os nossos propósitos. Primeiro, agradecer ao Senhor a instituição dos 7 sacramentos e demonstrar a estima por eles, preparando-nos muito bem para recebê-los. E receber com frequência os sacramentos da Eucaristia e da penitência. Comungar e confessar. Confessar e comungar. É assim que a nossa vida vai para frente e uma disposição muito grande e uma gratidão por Jesus ter nos deixado ferramentas tão eficazes como a economia sacramental. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.